Mas eu ainda acho que faltam uns 10 centavos de coragem, sabe? Pro escritor nordestino ele parar de olhar para a cultura estrangeira e achar que essa cultura estrangeira é tão boa que ele pode localizar ela aqui, quando a gente tem coisa foda pra caralho aqui. E aí, tudo fantástico com você? Fica a seguir com mais uma edição do Cortes Fantásticos, que traz os melhores momentos das melhores lives aqui do canal Fantástico Cursos. Lembrando que você também pode ou baixar ou ouvir no SoundCloud e no Spotify o podcast completo dessas lives a que esses trechos pertencem. Fica também o convite para você conhecer as outras redes do Fantástico Cursos no Instagram, no Facebook, no Twitter e também conhecer os cursos online do Fantástico Cursos voltados para quem quer escrever, pesquisar ou lecionar sobre o universo da fantasia, do gótico, do horror e da ficção científica. Sem mais delongas, bora lá para o Cortes Fantásticos. Já passando por essa questão também, a gente está falando dessa multiplicidade, queria saber de vocês, de que dá título a essa live, os Fantásticos Nordestinos, tá? Gabriele, do Alan, fala para mim como que se manifesta hoje os fantásticos, essas expressões fantásticas no Brasil. Eu sei que isso foi uma discussão na época do vídeo do Sertão Punk, que, mesmo dentro de um mesmo bairro, você encontra variedades de diferença de produção do Fantástico. Mas, no geral, assim, pegando, desde lá de baixo da Bahia até lá em cima, no Ceará, o que vocês percebem, assim, há uma prevalência da valorização de algum tema? Você já observa que tem muito diálogo ainda com essa tradição europeia, americana, há uma reação e tal. A gente vai entrar no Sertão Punk daqui a pouco. Aliás, gente, lembrar que o Alex Silva, o Alan de Sá e a Gabriela de Lis são os cabeças aí do Sertão Punk. Tá em vídeo aí no Fantástico Cursos, aí embaixo. A gente vai entrar daqui a pouco nessa discussão. Mas do Fantástico antes disso, como é que isso está sendo manifestado? E o que é exatamente a gente pode encontrar nessas manifestações do Fantástico do Nordeste? Gabriele. Então, eu acho que, assim, para os autores, eu estou falando aqui da minha experiência em Fortaleza, Ceará, eu acho que ainda falta, assim, um pouco dos autores daqui de se ligarem de representar o que há aqui. Porque, sim, assim, pela minha experiência, sim, tem muito autor daqui que ainda escreve, sei lá, coisa baseada em Dungeons and Dragons, que é uma coisa completamente anglófona, eurocêntrica, por exemplo. Ainda assim, tem esse apego, eu acho, que não quer realmente abrir os olhos e representar o que tem aqui na fantasia e na ficção científica e no horror. Mas eu acho que isso também é meio que uma resposta ao que a gente vê no cenário, que é realmente essa falta de valorização do que a gente tem aqui, sabe? Tipo, eu mesma não escrevia tanto coisa assim que era da minha região, não. Eu não comecei escrevendo coisa que era da minha região. Eu comecei depois que eu parei para pensar. Na verdade, é o seguinte, a minha autora favorita é uma autora que escreve crime, é a Tess Gerritsen. E eu me lembro de uma entrevista que ela falou que ela só escreve as histórias passando em Boston porque Boston é a cidade dela. E eu pensei, mas porra, por que eu não posso escrever minhas histórias passadas em Fortaleza, Ceará? Se é a minha cidade, se é uma cidade que eu amo, uma cidade que eu não pretendo sair daqui. E aí, o que acontece é que quando você chega nessa realização, você meio que pensa, mas ninguém vai dar bola, ninguém liga. Se as pessoas ligam pro que passa, histórias que se passam no Brasil, é histórias que se passa Rio, São Paulo, né? Especialmente São Paulo, se falando de ficção especulativa. Então, assim, não é assim, pelo menos do que eu vejo, assim, a nível de Ceará, não tem, assim, por parte dos autores, ainda não tem tanto aquela coisa de escrever coisas que se passam em Fortaleza, Ceará, ou se passam no interior do Ceará, ainda não tem tanto. Mas eu acho que isso é mais, assim, uma reação de defesa ao cenário que a gente tem agora, de achar que não vai ser publicado se escrever uma coisa passada em Fortaleza, Ceará, se escrever uma coisa passada no bairro e tudo mais, sabe? E aí, agora, assim, é que tá realmente, assim, o mercado, as editoras pequenas, especialmente, estão se abrindo mais para a possibilidade de realmente publicar fantasias e ficções científicas e horrores que são passados, assim, aqui, que falam da nossa cultura aqui. E sem realmente ser uma coisa de fora, uma coisa que junto o Nordeste numa região só, realmente falar
da cultura cearense, da cultura paraibana, da cultura maranhense e tudo mais, sabe? E aí eu acho que por parte dos autores daqui nem sempre assim, tem essa própria consciência, mas tem gente que tem essa consciência. E eu acho que quanto mais o mercado se abrir para isso, mais vão vir autores que se ligam de representar a região e o lugar que eles moram. E aí, e assim vai, sabe? Entendi. Isso é muito interessante. Aí eu passo até essa pergunta para o Alan. Alan, quando a gente. Eu falo isso porque, pô, eu sou do Rio de Janeiro, eu estou há 10 anos em Goiás. Né? E você está um ano e meio em São Paulo. Tá? Eu estou perguntando isso, falando isso porque você já consegue observar o processo desse olhar que o Sudeste tem em relação ao Nordeste, né? Essa esse imaginário que, por exemplo, eu até fiz quando eu estava fazendo as chamadas para essa live, eu peguei até uma lá dos cordéis. A gente pensa em Fantástico, a gente pensa em Cordel, pensa em Aldo Compadecida, esse negócio aí. Ou seja, a gente pensa que o Nordeste é só realismo mágico, realismo maravilhoso, aliás, né? E aí, como é que você enxerga isso? Como é que está sendo o Fantástico nordestino se bebe dessa tradição, que está presente também do Real Maravilhoso, mas bebe de outras fontes? Como é que tá? Qual é o Fantástico do Nordeste para você? Eu acho que a gente ainda tem uma presença muito forte do maravilhoso. Na Bahia, ainda a presença do Jorge Amado é muito intensa. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que a gente ainda tem uma certa vergonha em tratar do que a gente tem de elementos fantásticos, sabe? A gente tem uma série de elementos fantásticos dentro do folclore, em religiosidades africanas, em religiosidades indígenas também, mas a gente não traz isso para a nossa produção, porque existe uma educação eurocêntrica que faz com que um dragão seja mais interessante do que um saci ou um curupira. Às vezes, até quando a gente pega um personagem do folclore, que também existe uma outra cultura, como o lobisomem, o cara ele prefere pegar um lobisomem lá da Casa da Porra do que pegar um lobisomem do Brasil. Então, ainda existe um certo receio, assim. O Ricardo Santos, alguns anos atrás, ele lançou o Estranha Bahia, que Tá é aqui, um... tá aqui, ó. É, que é Inclusive, um tá o link nos comentários aí também, recomendo, Estranha Bahia, que inclusive o Alex Silva que fez a revisão, Ricardo Santos lançou também, está disponível o site aí embaixo. Desculpa, Alan, de cortar. Não, tranquilo. Então, o Estranha Bahia, por exemplo, ele traz uma série de autores da Bahia que trabalham o Fantástico muito bem. Tem também o Ian Fraser com Araruama, que é, sei lá, foi uma das primeiras galinhas dos ovos de ouro do Catarse, com fantasia e um trabalho editorial independente. Mas eu ainda acho que faltam uns 10 centavos de coragem, sabe? Para o escritor nordestino ele parar de olhar para a cultura estrangeira e achar que essa cultura estrangeira é tão boa que ele pode localizar ela aqui, quando a gente tem coisa foda pra caralho aqui e que não precisa ficar pegando lá.